E agora eu começo então aqui uma série de aulas sobre probabilidade, tá? Essa é a primeira aula e a gente vai trabalhar só com o conceito de probabilidade. Bem, então, primeiramente a gente precisa entender sobre o que a gente está falando. Aí a gente, para isso, precisa distinguir o que é o experimento determinístico do experimento aleatório. O experimento determinístico é um experimento que, quando repetido em condições semelhantes, conduz a resultados essencialmente idênticos. De alguma maneira, a gente é capaz de predizer o que vai acontecer com esse experimento. Mas já um experimento aleatório, tá? Ele é um experimento que, quando repetido sob as mesmas condições, produz resultados geralmente diferentes. A gente não sabe qual vai ser o resultado que vai acontecer. Então, por exemplo, quando a gente joga um dado para cima, um dado de 6 faces, a gente não consegue dizer previamente qual é a face que vai aparecer voltada para cima. Quando a gente joga uma moeda para cima e observa qual é a face da moeda que vai ficar voltada para cima quando ela cai sobre a mesa, a gente não sabe dizer previamente se o resultado vai ser cara ou coroa. Tá? Então, esses são exemplos de experimentos aleatórios. Bem, para os experimentos aleatórios, ainda que a gente não saiba previamente qual é o resultado que a gente vai obter, mas a gente é capaz de saber quais são todos os resultados possíveis nesse experimento. Então, por exemplo, quando eu jogo um dado de 6 faces para cima, e quero observar qual é a face que vai ficar voltada para cima, não sei qual é o resultado que vai acontecer, mas eu sei que os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tá? Quando eu jogo duas moedas para cima e quero observar quais são as faces que ficam voltadas para cima, não sei previamente o que vai acontecer, mas eu sei que os resultados possíveis são cara a cara, cara coroa, coroa cara ou coroa coroa. Tá? Então, esses conjuntos que a gente acabou de construir, eles vão constituir o que a gente chama de espaço amostral de um experimento aleatório. De maneira bem simples, é um conjunto formado por todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Tá? Então, o espaço amostral, por exemplo, do experimento aleatório de jogar o dado de 6 faces, ele é composto pelos resultados 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele possui 6 elementos, portanto. O espaço amostral do experimento aleatório de jogar duas moedas e observar as faces voltadas para cima é descrito aí, ó, cara a cara, cara coroa, coroa cara, coroa coroa. Então eu tenho 4 resultados possíveis. Esse é um conjunto que possui 4 elementos, tá bom? Cada elemento do espaço amostral a gente vai dar um nome de eventos elementares, tá? E aí isso a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes agora. Bem, por vezes, quando a gente está diante de um experimento aleatório, nós estamos interessados em alguns resultados específicos. Então, por exemplo, se estamos em um jogo, tá? E que nesse jogo eu preciso jogar um dado de 6 faces, há resultados nesse lançamento dos dados que me favorecem no jogo, né? Ou então, por exemplo, quando eu marco as 6 dezenas num cartão da Mega Sena, esse é o resultado que me favorece, que eu estou interessado em obter no experimento aleatório de sortear 6 dezenas em um grupo de 60 dezenas. Tá? Então, o que é um evento? Tá? Um evento ele é um subconjunto do espaço amostral e ele é constituído pelos resultados que vão nos interessar na resolução do problema. Tá? Então, por exemplo, o experimento aleatório é jogar um dado de 6 faces e observar a face voltada para cima. A gente já viu que o espaço amostral, o conjunto que tem todos os resultados possíveis no lançamento de um dado de 6 faces, é aquele ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E aí, um evento possível ali seria, por exemplo, obter resultado par no lançamento desse dado. Tá? Então, se eu quero obter um resultado par, tá? Dentro daqueles 6 resultados possíveis, só tem 3 que são números pares, o 2, o 4 e o 6. Tá bom? Então esse conjuntinho vai constituir um evento desse experimento aleatório.
Mais um exemplo para essa ideia ficar bem clara para todo mundo. Suponha que eu tenha aquele experimento aleatório de jogar duas moedas e observar as faces voltadas para cima. A gente já sabe que o conjunto que tem todos os resultados possíveis, que é o espaço amostral desse experimento, é aquele ali, ó, cara a cara, cara coroa, coroa cara ou coroa coroa. Tá? De repente a gente está interessado no seguinte evento: obter duas caras no lançamento dessas duas moedas. Tá? Então, dentre os 4 resultados possíveis no lançamento de duas moedas, somente um deles é constituído de ser duas caras. Tá? Então, o conjunto que eu chamei aí de o evento B, tá? Ele só tem um elemento, que é aquele parzinho ali, cara a cara. Tá bom? E aí, nesse ponto, a gente consegue apresentar uma definição do que é a probabilidade de um evento ocorrer. A probabilidade de um evento A ocorrer é simplesmente a razão entre o número de elementos do evento, tá? Ou seja, o número de casos favoráveis, tá? Pelo número de casos possíveis, pelo número de elementos do espaço amostral. Tá? Então, a definição formal está aí. Ó. Se você tem um experimento aleatório em que você sabe que ele tem um número finito de eventos elementares, ou seja, você sabe contar quantos são os resultados possíveis nesse experimento aleatório, você sabe dizer quantos elementos tem no espaço amostral, né? Então a união de todos esses eventos elementares é o espaço amostral. Tá? Os eventos elementares são igualmente prováveis, qualquer resultado tem a mesma, ocorre com a mesma probabilidade, né? E todo evento ele é a união de eventos elementares, ou seja, o evento ele é um subconjunto do espaço amostral. Tá? Então a probabilidade do eventual ocorrer é dada por meio dessa expressãozinha aí, ó, número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Em outras palavras, número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então, retomando aí um exemplo anterior, a gente viu que o experimento aleatório podia ser jogar um dado de 6 faces e observar a face voltada para cima. O total de resultados possíveis é aquele ali, ó. Os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5, 6, um total de 6 resultados possíveis. Um evento aí seria um subconjunto desse espaço amostral, seria obter resultado par nesse lançamento. E a gente viu que esse conjunto tem 3 elementos, que são o 2, o 4 e o 6. Dessa forma, a probabilidade de obter resultado par no lançamento de um dado de 6 faces é 3 sobre 6. Tá? Simplificou, 1 sobre 2. Outro exemplo aí, ó. A gente viu que um experimento aleatório era jogar duas moedas e observar as faces voltadas para cima. O total de possibilidades, o conjunto com todos os resultados possíveis, é esse aí, ó. Pode dar cara a cara, cara coroa, coroa cara, coroa coroa. É um conjunto que tem 4 elementos. Tá? E um evento aí seria obter duas caras no lançamento. Então esse é um conjunto que só tem um elemento, que é aquele parzinho lá cara a cara. Qual é a probabilidade, então, de a gente obter duas caras no lançamento de duas moedas? 1 sobre 4. Número de elementos do evento B dividido por número de elementos do espaço amostral. Bom, como consequência dessa definição, algumas coisas a gente pode perceber aqui. Ó. O evento ele é um subconjunto do espaço amostral. Tá? Ou seja, a quantidade de elementos do evento, tá, é menor ou igual à quantidade de elementos do espaço amostral. Isso faz com que a probabilidade de um evento ocorrer variar no intervalo de 0 até 1. Tá? Sendo que a probabilidade de um evento ocorrer vai dar exatamente 1, tá? Quando o evento, tá, coincidir com o espaço amostral. Tá? Quando a quantidade de elementos do evento for igual à quantidade de elementos do espaço amostral, isso significa que o evento coincide com o espaço amostral. Tá? Isso a gente chama de evento certo.
tá? A gente tem a certeza de que esse evento ocorrerá. Por exemplo, os meus alunos do terceiro ano são todos jovens com idades entre 17 e 18 anos. Então, se eu perguntar para vocês qual é a probabilidade de, escolhendo aleatoriamente um aluno do terceiro ano, dele ter idade inferior a 30 anos. Todos os meus alunos têm idade inferior a 30 anos. Tá? Então, isso significa que é certo que, ao escolher um aluno na minha turma do terceiro ano, esse aluno tenha menos que 30 anos. Então, a probabilidade desse evento ocorrer é 1. A gente chama isso de evento certo. E a probabilidade do conjunto vazio ocorrer é 0. Tá? Imagina que eu tenho um evento em que eu não tenha nenhum elemento lá dentro. Tá? Então, por exemplo, qual é a probabilidade de eu escolher um aluno do terceiro ano, do colégio onde eu trabalho, dele ter mais que 30 anos. Tá? Nenhum aluno tem mais que 30 anos nas minhas turmas. Então, a probabilidade desse evento ocorrer, tá, de eu escolher aleatoriamente um aluno na minha turma e ele ter mais de 30 anos, é 0 a probabilidade disso acontecer. Tá? Esse é o evento impossível. Tá? E a última observação aí é se eu tenho dois eventos em que não há interseção entre eles, tá? Dois eventos A e B, e que a interseção entre eles é o conjunto vazio, tá? Então, a probabilidade de que da união desses dois conjuntos é a probabilidade do A mais a probabilidade do B, tá bom? Então, se eu tenho dois eventos que eles não têm nenhum elementozinho em comum, tá? A probabilidade de que ocorra o evento A ou o evento B é simplesmente a probabilidade do A mais a probabilidade do B. Cuidado com o seguinte, se existir interseção entre o A e o B, tá? Você não vai somar a probabilidade do A com a probabilidade do B, mas a isso retomaremos um pouquinho mais para frente. Acompanhe as próximas aulas que a gente vai aprofundar essa conversa sobre probabilidade e vai apresentar mais detalhes, tá bom, gente? Obrigado pela atenção de todos.